É muito importante, assim, cara. Nas aplicações que eu fiz desse texto quando eu preguei, basicamente eu apresentei 3 aplicações. Tá. Ore, descanse e se envolva com a igreja local. E concluí com a pessoa de Cristo. Mas vamos lá. Aplicações. Ore. Paulo vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, certo? Mas apresentem seus pedidos a Deus com ações de graça. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo vai, não andem ansiosos, em vez disso, ore. Primeira coisa que a gente deve fazer, porque às vezes a gente procura médico X, terapia Y e tudo mais, mas a primeira coisa a respeito do Filho de Deus é que ele deve orar, conversar com o Pai, dizer, Pai, por que que eu tô assim? Orações sinceras com o Senhor. A gente é filho, sabe, cara? E às vezes você vai falar besteira, às vezes você vai falar coisa que, né, cara, Deus vai olhar e vai sorrir, como diz o salmista. Mas, cara, é isso. A gente vai falar. É uma oração sincera. Falar, Senhor, por que que eu tô passando por isso? Senhor, poxa, por que eu? Senhor, porque orações sinceras, de verdade, sabe? Poxa, tem um livro de orações na Bíblia, tem o Saltério, né? Tem os Salmos pra gente ver orações sinceras. Pai, por que que tu não me responde? O salmista vai dizer em diversos momentos. Ouve a minha oração, me responde. Parece que tu tá tão distante, né? Então, oração. Senhor, eu tô com ansiedade, Senhor. Eu não sei por que que meu corpo tá assim. Senhor, eu não sei por que que eu tô tão aflito. Por que tu tá tão abatido, a minha alma? Por que que tu se perturba dentro de mim? Sim. Aí as verdades, espera em Deus, confia em Deus. Cara, é maravilhoso. Meu Deus, cara, esse salmo mesmo é maravilhoso. O cara que tá preso, possivelmente exilado no Reino do Norte, ele... Ah, que saudade quando meu povo cantava. Ah, multidão em festa. Oh, minha alma, confia em Deus, espera em Deus. Ainda o louvarei. E veja, o salmo não nos diz se ele louvou novamente. Mas ele afirmou pra nós, um dia eu louvarei. E uma certeza que nós temos é que um dia nós louvaremos na pátria celestial. Então vamos lá, ore. Converse com o Pai. Cara, tá preocupante? Tá difícil? Ore. Essa é uma lição master pra nossa vida. Sim. Segunda lição, descanse. Literalmente descanse. D.A. Carson vai dizer, às vezes, a coisa mais piedosa que você pode fazer na sua vida é dormir uma bela noite de sono reparador. Aí ele diz assim, não orar a noite toda, mas dormir a noite toda. Porque, cara, às vezes a gente quer tanto produzir. Eu falo aqui assumindo o meu próprio pecado. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que de tempos em tempos o Senhor tem que me lembrar dessas verdades. E eu tô sendo ministrado hoje aqui por esse texto. Geiseriel, dorme, cara. Sabe? John, dorme. Descanse, Claudino. Não precisa... se preocupar, o Pai Celestial cuida. Demais. Sabe? Então, tipo assim, descanse, literalmente descanse. E aí, como pastor, cara, tem um livro chamado Você Líder, você que o Giovanni cuida dos adolescentes lá, o John também lidera há algum tempo. Eu, como pastor de jovens e adolescentes, cara, tem uma coisa que eu aprendi num livro chamado O Pastor Imperfeito, de Zach Eswine. Ele diz o seguinte, talvez eu falei o sobrenome dele errado, mas é o livro O Pastor Imperfeito, maravilhoso, da Editora Fiel. Esse livro, cara, tem uma parte que ele diz, eu percebi no começo do ministério, já sabia, na verdade, que por conta da Bíblia, que a nossa luta não seria contra a carne nem contra sangue. Mas eu percebi que essa carne e esse sangue teriam de formar uma arena para essa luta. Em outras palavras, eu precisei cuidar da minha saúde para poder continuar pastoreando e lutando, então, essas guerras. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde, dormir, como o D.A. Carson fala, essa bela noite de sono reparador, porque essa pode ser a coisa mais piedosa que a gente vai fazer. Porque, cara, as nossas ovelhas precisam disso, a nossa família precisa disso. Nós estamos num tempo onde a ansiedade é crescente, como eu falei sobre os dados do MS. Sim. É crescente tudo isso. Só que Jesus vem e nos diz, com uma palavra viva e eficaz para esse tempo, ei, não se preocupe, porque o Pai Celestial tá cuidando. Cara, isso é um soco na alma do nosso tempo, cara. Isso é um soco na alma dos dados do nosso tempo. Sim, sim. Das máximas do nosso tempo. Faça, ganhe fácil. E Jesus está dizendo, não, durma. Né? Descanse. Descansa. Né? E aqui, como eu falei sobre o comentário de Lutero, ele combate a preguiça, obviamente. Sim. Mas, cara, não fique correndo atrás dessas coisas, né? E por fim, cara, eu fiz uma aplicação que era envolva-se com a igreja local. Tá. Por quê? É ali que os irmãos vão poder
ficar no teu lugar quando tu tá mal, Sim. como o John fez. É ali que os irmãos vão saber, cara, o Giovanni Claudino tá mal, cara. Eu preciso sentar com ele e orar com ele. É ali que os irmãos, que são irmãos porque ambos têm o Pai Celestial... Sim. Inclusive, o título da minha pregação é esse: onde há o Pai Nosso, não deve haver preocupação nos filhos. Ou não deve haver preocupação nos irmãos. Então, onde há um Pai Nosso, os irmãos não se preocupam. E aí, cara, a gente diz, então... Cara, o que eu vou falar pode ser até um pouco estranho, mas, cara, se você se envolve com uma igreja de verdade, que exerce um cristianismo bíblico, não vai faltar pão na tua mesa. No pior dia que tem. Sim. Por quê? Porque você tem irmãos. Entende? Por isso que existem os ministérios de misericórdia. Por isso existem os grupos de comunhão, né? Essas pequenas comunidades de comunhão, onde na koinonia o Giovanni vai dizer, cara, tá difícil lá em casa, mano. A gente precisa, estamos sem alimento. Cara, vamos conseguir uma cesta aqui do Ministério Hope aqui, do Ministério de Misericórdia aqui. Aliás, a tua igreja faz um trabalho muito bonito nisso, lá no meu bairro. Então, cara, é isso. Entende? Nós precisamos entender que o envolvimento com a igreja é muito além do que uma programação semanal. Cara, é a comunhão. Na comunhão eu sou confrontado, é verdade. Na comunhão eu sou exortado, é verdade. Eu sou corrigido, é verdade. Mas eu também sou, cara, muito abençoado. Não que a correção e a exortação não sejam bênção. Sim, sim. Mas certamente no dia da dificuldade... Falei pros adolescentes esses dias. No dia da dificuldade, você vai ver irmãos dentro da igreja. Você vai ver gente que vai te ajudar. Gente que vai dar casa pra quem não tem. Entende? É isso, cara. Oração, descanso, envolvimento com a igreja. E por fim, e mais importante. Pronto. E mais importante. Pega essa que Pega tá... essa Queres o Tá lugar, querido, pra tu saber que tu pode confiar. Brota na base. Com direitos autorais do Tucano. Brota na base, querido. Cash, pega. Mas, cara, e não menos importante, se existe alguém que teve motivos para estar ansioso. Aliás, o termo grego aqui é não vos ansiedeis, nem existe na língua portuguesa. Mas não se ansiedeis, esse não se preocupe. Então, assim, alguém que teve motivos para estar ansioso. Alguém que chorou lágrimas de sangue. Esse é um fenômeno explicado até pela psicologia com o nível máximo de angustiedade de um indivíduo. Se esse alguém que teve todos os motivos para se ansiedar, para viver preocupado, cara, tudo isso, cara, foi Jesus. E, cara, esse Jesus nos ensinou que a comida dele era fazer a vontade do Pai.